Bom, a agenda hoje é o seguinte: nós vamos abordar aqui em 5 tópicos. Primeiro, vamos falar da renda passiva em euro e do financiamento bancário. Depois, sobre o mercado imobiliário em Portugal e por que que hoje está tão na moda assim investir em Portugal. Em terceiro, as vantagens de investir no imóvel na planta, como está até no título aqui do webinar. O nosso intuito hoje é focar em imóveis na planta. Nós trabalhamos com qualquer tipo de imóvel, tá? Mas hoje o foco aqui é em imóvel na planta. As oportunidades de mercado que nós temos hoje de imóveis que estão em projeto ainda, sendo construídos. E, no fim, as perguntas e respostas, como o Felipe já antecipou, por favor, participem, podem enviar aqui no chat as perguntas de vocês. Eu imagino que tenham várias pessoas com imensas dúvidas aí sobre como investir em Portugal, como fazer isso à distância, como é que eu faço com o empréstimo do banco, o financiamento bancário e as vantagens, desvantagens, enfim, a gente vai abordar aqui um pouquinho disso tudo. Então, caso falte algo, por favor, se sinta à vontade para enviar nas mensagens. Os speakers hoje sou o Patrick, eu sou o CEO da Clave, o meu sócio Felipe, que é cofundador e COO da Clave, e o Vinícius, que já já vai se apresentar também, que é o co-CEO do Grupo Arcane. Boa tarde, pessoal. E antes até de passar aqui a palavra para o Vinícius novamente, vou só apresentar rapidamente o que é a Clave, né, e o que nós fazemos aqui em Portugal. Bom, nós temos um serviço de consultoria imobiliária de A a Z, ou seja, nós tratamos de tudo que o cliente precisa para investir em Portugal e o melhor de tudo é que é 100% remoto. Então, muitos dos nossos clientes investem aqui sem sequer precisar vir para cá, o que acaba salvando, evidentemente, muito tempo e gastos também que o cliente teria para vir aqui para investir. Então, nós conseguimos fazer todo esse trâmite à distância. Nós fornecemos essa assessoria personalizada para encontrar a melhor oportunidade de investimento para os nossos clientes, dependendo do objetivo de cada cliente. Nós entendemos que cada cliente é diferente, então nosso trabalho é ir atrás daquilo que o cliente que é a melhor opção para aquele cliente, dependendo dos seus, se é mais conservador, se é mais arriscado, se é um cliente que tem um objetivo de curto, médio ou longo prazo, dependendo do orçamento também desse cliente. Também tratamos de reforma, remodelação, gerenciamos imóveis. Hoje em dia também estamos construindo muitos imóveis, como vocês vão ver. Em breve vamos apresentar também um dos imóveis que nós estamos agora terminando a construção, um prédio. E, enfim, foram mais de 13 milhões de euros investidos através da Clave já, e mais de 60 propriedades adquiridas, das quais a grande maioria nós gerenciamos até hoje, justamente porque nossos clientes, a maioria deles compra como investimento, mas também temos clientes que compram para vir morar. Enfim, existe uma gama aqui diversificada de objetivos e de clientes e do que eles buscam. Então, isso é um pouquinho da Clave. A gente até convida todos a procurar sobre, caso queiram conhecer um pouco melhor, temos um site, clave.pt, e podem acessar, ver lá nossos projetos, nossos investimentos, e temos uma boa trajetória já no mercado imobiliário em Portugal. Somos brasileiros, né, Patrick, como vocês podem ver. Diga, só para Felipe. dar um adendo aqui, explicar também que nós estamos divididos em dois escritórios nas duas principais cidades de Portugal, Porto e Lisboa. O Patrick fica na região do Porto, eu fico aqui na região de Lisboa, e com isso a gente consegue abranger o país todo. Temos também aqui imóveis e projetos em todo o país. Então, quando pensar em investimento em Portugal, pode lembrar da Clave, pode lembrar da Arcane, que não existe local em Portugal ainda que ainda nós não chegamos. Exato. Então, agora o Vinícius vai pegar o bastão aí para apresentar um pouquinho do Grupo Arcane e como também que a Arcane se encaixa nesse processo. Boa, valeu, Patrick. Boa tarde, pessoal, todo mundo que está assistindo a gente aqui. Bem, apresentar a Arcane rapidamente, né? A gente é uma boutique de serviços financeiros. A gente nasce como um escritório de investimentos, como vocês já devem conhecer outros, especialmente quem é aqui do Rio e da Grande São Paulo. Mas a gente, aos poucos, foi vendo que a gente precisava agregar mais serviços financeiros para os nossos clientes. Então, a gente foi expandindo até chegar nesse leque, que é essa foto, né, atual do que a gente faz, onde a gente vai, como eu costumo falar, do investimento ao crédito, né? Então, a gente passa pelos investimentos no Brasil e no exterior, passa por crédito imobiliário, por exemplo, passa por consórcios, passa por câmbio e investimento global, inclusive câmbio, né? É um tópico que a gente vai tratar bastante aqui mais para frente da conversa, mas é algo que também a gente ajuda, auxilia o cliente a fazer essa remessa cambial, como, por exemplo, fazer uma remessa para Portugal para aquisição de um imóvel.
também passa pela gestão de risco, ali, seguros de vida, planos de saúde e afins. E assim, basicamente, Patrick, eu acho que o resumo que é legal para o pessoal entender é que a gente foi vendo que comparar CDB de XP, BTG, Itaú e ganhar ali 0,5% a mais para o cliente é legal, é o que a gente sabe fazer, o que a gente nasceu fazendo, mas a gente precisava agregar mais para o cliente. E daí a nossa busca por investimentos alternativos, e daí a Clave foi um grande achado, uma parceria que já está fazendo bastante sucesso, né? Para a gente poder oferecer de fato para o nosso cliente um investimento sofisticado, alternativo, com diversas vantagens, como a gente vai falar aqui mais para frente, né? Então, até dando início a esse primeiro bloco, né, dentro daqueles painéis que o Patrick apresentou no começo da nossa conversa, a gente vai falar agora um pouquinho de ativos na Europa, né, rapidamente também sobre financiamento bancário. Porque é o seguinte, pessoal, vamos todos imaginar aqui, fazer um exercício de imaginação, que você hoje está aqui assistindo essa live, não sei em qual lugar do Brasil, do mundo, mas vamos imaginar que você vai entrar numa máquina do tempo. E você vai sair dessa máquina do tempo daqui a 50 anos e você não sabe em qual lugar do mundo você vai sair. Pode sair aqui na Tailândia, na Europa, nos Estados Unidos, na Rússia, enfim. E aí você tem 3 moedas para você levar. Você tem que considerar o fator geográfico, né, e o fator tempo. As moedas que vão ter um valor de mercado ainda daqui a 50 anos. Pensa em 3 moedas fiduciárias, 3 moedas de países que você levaria. Bem, tem gente pensando ainda, processando. Eu garanto 2 coisas, né? Ninguém pensou em real. Ou se pensou, na minha opinião, pensou, com todo respeito, equivocadamente. Porque o real ele tem 31 anos de existência, já desvalorizou ali praticamente 90% desde a sua criação. Para a gente ter uma ideia, né, o salário mínimo em 1994, que é quando o Plano Real é instituído no Brasil, era de R$ 64. Então, isso mostra um pouquinho, né? Um bom exercício para a gente ver o poder da inflação aqui no Brasil. E a outra coisa que eu falei que eu garanti é que todo mundo pensou em dólar e 80, 90% de vocês também pensou em euro. Né? E ali a dúvida seria se a terceira é um franco suíço, se é uma libra esterlina, mas acho que o euro hoje se posiciona tranquilamente como a segunda moeda mais importante do mundo, né? De um bloco super relevante economicamente falando. E a gente ter, pessoal, dentro de um portfólio como um todo de investimentos, uma parte da nossa carteira em euro faz muita diferença. Uma parte de moeda forte, né, fora do real, faz muita diferença. É muito importante, tá? É muito importante. E a gente, só um último gancho aqui falando do euro, só para dar números aqui, né? Quando a gente pensa lá nos começos dos anos 2000, né, o euro, se não me engano, ele é de 99. Então, eu peguei um gráfico aqui de 20 anos, por exemplo. O euro estava lá em 3,50. Bem, quantos daqui não gostaríamos de viajar para a Europa com o euro a 3,50, né? Enfim, hoje a gente já tem que ir para a faixa de quase 7, quando tem algum estresse, 6,50, enfim. Tem essa volatilidade natural do câmbio. Mas você pensa, se eu comprei um imóvel em Portugal, por exemplo, em 2003, esse imóvel valorizou, claro, e vamos falar disso aqui, o primeiro tópico, mas o euro também valorizou, né? Então, assim, aquilo que eu mandei, um imóvel de 100 mil euros, hoje esse mesmo, se ele vale 200, eu não ganhei só os 100, né? Porque se fosse converter isso em reais, eu teria ganhado muito mais. E aí a gente, inclusive, já starta aqui, vou pegar o meu próprio gancho, né, para a gente falar do que a gente enxerga que são as 4 principais vantagens para o brasileiro fazer os investimentos que a gente vai apresentar aqui. Bem, a primeira delas, claro, a gente está falando de investimento, é a vantagem da rentabilidade. Bem, primeiro, a lógica imobiliária do Brasil e de Portugal ela é diferente, pessoal. Ela é diferente por N fatores. As condições de compra, as taxas de financiamento imobiliário são diferentes, as condições de aluguel também são diferentes. Estava conversando aqui hoje mais cedo com o Patrick, até para me atualizar dentro dos números, né? Eles estão muito mais por dentro ali do mercado imobiliário em Portugal como um todo. Ele falou: olha, Vinícius, hoje a gente está com aluguéis variando entre 6 a 8% ao ano do valor do imóvel. Quando a gente compara isso com o Brasil, por exemplo, já é um pouco acima. E quando a gente ganha 6 a 8% em real, é uma coisa. Quando a gente ganha 6 a 8% em euro, é outra completamente diferente, né? Como que a inflação na Europa e como que é a inflação aqui no Brasil, né? Parênteses rápido, não quero me alongar aqui, mas eu tenho um sócio que a filha dele mora na Alemanha e ele estava comentando como que no pós-pandemia
estavam todos assustados com uma coisinha chamada reajuste de aluguel. Porque aqui no Brasil a gente tem os reajustes todos indexados, né, por IPCA, IGPM, o que for, e lá para eles, assim, as inflações são tão controladas de maneira geral que foi algo novo aí, esse mundo pós-pandemia, eles verem um pouquinho de inflação. Então, isso para contextualizar que ganhar 6, 8%, por exemplo, e é mais que isso, por um detalhe que a gente vai explicar mais para o final, quando a gente fala dos financiamentos, é muito interessante. Portfólio mais completo, né? Como a gente falou, quando a gente olha aqui para um portfólio geral de um investidor, já diziam os Talmudes, né? Talmudes são escritos judeus antigos, uma sabedoria milenar, basicamente, e eles já nos advertiam a se ter 33% do seu portfólio, um terço, né? Como eles falavam, em negócios, então seriam ações, o mercado financeiro de maneira geral, né? Investimentos, um terço em sua própria posse, que seria o caixa, a reserva de liquidez, a reserva de emergência, algo mais rápido e fácil de se tirar, e um terço em terras. E quando a gente olha para o Brasil, eu confesso que fica mais difícil enquadrar esse um terço em terras. A disparidade é um pouquinho grande se investir aqui no mercado financeiro e no mercado imobiliário, mas quando a gente olha para países desenvolvidos com juros mais controlados, a gente consegue compor essa parte do portfólio de uma maneira muito mais estratégica. A questão da moeda forte, que a gente já abordou bastante. E por último, claro, a diversificação geográfica dos seus investimentos, né? Não vou entrar em nenhuma questão aqui política, de fato não é um intuito, mas assim, a gente está vivendo, por exemplo, agora um momento de bastante incerteza, né? Sou bacharel em Direito, sou advogado, e a gente está acompanhando esses conflitos aí do STF com a questão dos bancos, da Lei Magnitsky, por exemplo, e se esses bancos vão sair ou não do SWIFT, porque ou eles obedecem ao STF ou eles acatam as sanções dos Estados Unidos, né? E, enfim, uma confusão. Eu tenho cliente me ligando, o que eu faço, Vinícius? E a verdade é que quando você tem uma parte do seu portfólio em outro país, em outra jurisdição, isso também traz uma blindagem, uma proteção patrimonial a mais para o seu portfólio. Então, Patrick, eu acho que basicamente eram esses 4 pontos aqui a nível das vantagens. E por último, como a gente também falou, por que torna-se ainda mais vantajoso? Estou falando bastante da diferença, né? Das diferenças entre o mercado imobiliário português e brasileiro. Por que se torna tão vantajoso investir lá, por exemplo, e não aqui, o seu percentual imobiliário? Um dos motivos está aqui na tela. Com o Selic é 15%, quando você vai financiar aqui no Brasil, dados da Caixa Econômica, média de taxa de financiamento hoje está ainda 12%. No United Kingdom, né, no Reino Unido, 5%. Estados Unidos, 6%, Portugal, 3%. Então, essa taxa de financiamento reduzida, ela permite uma operação financeira muito mais vantajosa, e como a gente vai ver aqui, pessoal, mais para frente, olha que interessante. Dependendo ali da sua idade, principalmente, mas de quanto você consegue financiar do seu imóvel, é muito comum, e a conta fecha em geral, que o aluguel que você vai ter daquele imóvel pague a sua parcela do financiamento. Então você, na verdade, estaria comprando um imóvel por 20, 30% do valor dele, entre aspas, porque é o que você deu de entrada, e o restante, com o próprio aluguel, você pagou ali aquele imóvel. Então, na verdade, é uma rentabilidade absurda quando a gente coloca nessa perspectiva, né? Enfim, então esse seria um pouco das minhas contribuições aqui iniciais, falando dessa parte, que é a nossa parte aqui, né, de investimentos, de olhar o portfólio como um todo. E acho que agora o Patrick vai dar sequência, muito explicando as oportunidades e também falando, né, de como essa lógica dos investimentos, ela se aplica dentro do contexto imobiliário em Portugal. É isso, Vinícius. Obrigado. E realmente aqui esse 3% hoje da taxa só para explicar também um pouco mais aprofundado o que são os 3% hoje em Portugal da taxa de juros. Basicamente, tem a Euribor, que hoje está em torno de 2,2% ao ano, e depois, somado o spread do banco e mais algumas taxas, o valor que você paga anualmente para o banco é em torno de 3%. Então, isso é um dos motivos também pelos quais o mercado aqui está cada vez mais aquecido. E sobre o financiamento especificamente, como é que funciona, né? Acho que isso é um ponto de dúvida para muita gente que não mora em Portugal e quer investir aqui. Bom, você pode ter até 70% de financiamento do valor do imóvel, né? Caso seja estrangeiro, e até 80% caso tenha uma cidadania europeia. Tá? Então, caso você venha morar aqui, aí já pode ir para 90% ou até 100% de financiamento em alguns casos.
Então, isso é muito importante porque, para quem está procurando como investimento, como o Vinícius falou, você só precisa dar em torno de 20 a 30% de entrada e o resto vai ser pago pelo banco e você consegue pagar o banco com o valor do aluguel. Isso principalmente para clientes até 50 anos de idade, porque você consegue pelo menos 25 anos para pagar o banco. Como eu disse, as taxas de Euribor caíram muito nos últimos, desde a pandemia, né? Ali após a pandemia subiu muito e depois, agora em 2025, a gente está na menor taxa desde então, que é 2,2% ao ano, e o prazo de pagamento até 75 anos, em alguns casos também até os 80 anos. Então, se você tem até 50 anos de idade, acaba que faz muito sentido você dar 20, 30% de entrada no imóvel que vai ser seu e depois esse imóvel fica se pagando e a tendência é que o preço tanto do metro quadrado quanto do aluguel valorizem e a gente vai falar bastante sobre isso daqui a pouco. E nós temos também uma taxa de 100% de aprovação nos financiamentos que fizemos aqui para os nossos clientes, ok? Isso é muito importante porque acho que existe uma ideia geral de que é muito difícil obter financiamento em Portugal, sendo brasileiro, com salário no Brasil, e não é. Temos inúmeros clientes no Brasil, em diversos lugares do mundo. Hoje trabalhamos com Estados Unidos, Israel, Brasil, Reino Unido e África do Sul e Dubai. Então, todos esses clientes conseguiram acesso ao financiamento e tenho certeza que para todos aqui que estão aqui no webinário também vão ter acesso. Então, agora a gente vai falar um pouco mais do mercado em si. Por que que está crescendo tanto e por que que tem hoje todo mundo agora está olhando para Portugal de uma forma diferente e por que que tem tantas oportunidades? E muita gente também deve pensar, pô, mas já não, será que eu já não perdi esse bonde, né? Já não cresceu muito e agora eu já vou pagar caro? A resposta é não, porque tem muitos lugares em desenvolvimento aqui. Então, quando vocês ouvem as notícias de que Portugal está inacessível porque está muito caro e tal, quase sempre eles estão falando do Porto e Lisboa do centro, que é um centro muito pequeno. É, não chega nem o tamanho de, sei lá, de Copacabana. Acho que Copacabana aqui é maior do que o Porto todo. Então, existem áreas em desenvolvimento perto dos grandes centros, e essas áreas é que a gente vai focar aqui hoje no webinar. Antes disso, eu vou explicar por que Portugal, né? Por que que hoje... Opa, passou aqui automaticamente. Por que que hoje as pessoas estão cada vez mais vendo Portugal tanto para lugar para investir como para morar? Bom, primeiro, é o sétimo país mais seguro do mundo. Nós, como brasileiros, sabemos o quanto isso é uma coisa que faz a diferença. Eu moro aqui já há 6 anos e, assim, é um outro estilo de vida, porque você faz tudo andando, você tá livre para sair com o celular na mão, ouvindo música, pegar o ônibus, pegar o metrô para o trabalho e andar de carro à noite, de madrugada, a hora que for. E isso realmente não tem preço. Isso também não só para o Brasil, né? Como eu disse, a gente tem clientes de Israel, Estados Unidos, Dubai, enfim, todos os países, quando eles olham para Portugal, Portugal é mais seguro. Tirando 6 países aqui que são mais seguros que Portugal no mundo, Portugal é mais seguro que todos eles. Então, Portugal virou esse lugar assim de segurança, de ser aquele lugar calmo, de paz, é um sinônimo de paz mesmo, de vir para cá, seja para morar, ou para passar férias, ou para passar um tempo. E isso acabou se tornando um atrativo muito grande, mas isso somente, isoladamente, não é suficiente. Então, tem vários outros pontos aqui, né? O visto, vários tipos de visto, na realidade, porque hoje, justamente por essa questão de Portugal ter se tornado muito atrativo, existem os vários vistos de nômade digital, visto de aposentado, visto de empreendedor, visto de trabalho específico, enfim, tem no caso da Ucrânia também tem visto de refugiados, então tem muitos ucranianos hoje aqui em Portugal. Então, assim, no final das contas, Portugal percebendo essa migração constante começou a criar esses vistos justamente para receber essas pessoas do mundo inteiro. E, diante disso, muitas pessoas vieram, até porque o custo de vida aqui é muito mais barato do que o resto da Europa. Até se você comparar com o Brasil, é comparável. Se você comparar cidades aqui como... Eu sei que Lisboa acaba sendo o lugar mais caro, então, tirando um pouco o centro de Lisboa aqui do argumento, né? Portugal tem muitos lugares aqui que são extremamente acessíveis, e a gente também vai mostrar isso daqui a pouco. E se você comparar com Rio, São Paulo, você tem uma qualidade de vida muito melhor e preços equiparáveis, entendeu? Mesmo com o euro aí a 6,5,
ainda é um custo de vida muito acessível para os brasileiros. A gente colocou aqui em comparação com Londres, então 58% mais barato. Mas você pode pegar Madrid, você pode pegar Paris, e sempre Portugal vai ser mais barato. Tem muita história e muita cultura aqui. Nós, como brasileiros, temos já essa identificação muito grande com Portugal. Eu sempre brinco que eu até esqueço que eu não moro no Brasil, porque aqui eu falo português, eu conheço muitos brasileiros, tem muitos brasileiros morando aqui. Na Clave hoje somos muitos brasileiros, então, e é um estilo de vida no sentido de praia, de clima, é parecido. Não temos, infelizmente, o clima do Rio de Janeiro, mas temos praias muito boas, temos 300 dias de sol por ano, e se você comparar com o restante da Europa, é um clima muito bom. Então, é exatamente por isso também que vem muitos franceses, muitos ingleses para cá, para morar ou para visitar, e por isso também que Portugal foi se tornando esse hype turístico que a gente tem visto nos últimos 5 anos. O acesso à saúde é gratuito, que é um ponto muito importante, porque principalmente no Brasil, a gente sabe que o seguro de saúde no Brasil é muito caro, né, o plano de saúde. Aqui é gratuito e mesmo os pagos são baratos, justamente porque o gratuito é muito bom. E temos também universidades muito boas, que são listadas aí entre as melhores da Europa. Eu estudei junto com o Felipe na Universidade do Porto, que é uma pública aqui de Portugal, que é excelente, fizemos um mestrado lá, mas temos diversas outras aqui, a Universidade do Minho, a Universidade Nova de Lisboa, enfim, temos tanto público quanto particulares, muitas faculdades, universidades, e isso também acaba atraindo muita gente, seja para morar ou para estudar. Eu mesmo vim para cá a primeira vez em 2014 para estudar, também sou advogado, como Vinícius, e vim para cá há 11 anos atrás para estudar Direito, na Universidade do Porto também. Depois voltei e terminei lá na Federal do Rio. Então, acaba que isso acaba atraindo muita gente também para vir, seja estudar por um tempo ou morar, e esse é mais um motivo pelo qual Portugal se destaca. E por que que os preços continuam subindo? Bom, a gente sabe que Portugal não é um país muito grande, né? Se você pegar em território ali, é bem menor que São Paulo, por exemplo. Então você tem uma terra muito limitada e uma demanda crescente. Além disso, as regulamentações aqui para você construir são muito rigorosas. Se você vê as imagens de Portugal, como por exemplo, né, nesse vídeo aqui dá para ver, são prédios muito pequenos. Não são prédios igual a gente tem muito no Rio e em São Paulo, prédios de 20 andares. São prédios pequenos. Então, acaba que a oferta de imóveis não é muito grande. E é por isso que o preço vai continuar subindo, porque enquanto a oferta não vai subir tanto, a demanda vai continuar subindo. Nós temos hoje também muitos novos portugueses, né? Pessoas que conseguiram a cidadania portuguesa, como eu, e vários outros que provavelmente estão aqui assistindo. E também temos várias outras pessoas do mundo todo que conseguiram também a nacionalidade portuguesa. Isso que a gente fala que tem muito brasileiro português, isso se aplica também muito para Israel, por exemplo, que foi assim que a Clave começou, inclusive. Talvez vocês não saibam, mas existe uma lei de cidadania para judeus sefarditas. Então, existem muitos israelitas portugueses também, que são muitos clientes nossos. Então, além disso, existem os aposentados, os empreendedores, os nômades digitais, os ucranianos. Então, a demanda ela vai continuar crescendo. E isso é um dos motivos, na verdade, talvez um dos principais motivos pelos quais o preço não vai abaixar tão cedo. Porque enquanto a demanda é exponencial, a oferta é linear. E isso acaba criando cada vez mais um aumento no preço. E é por isso que a gente está focando cada vez mais em áreas de desenvolvimento. Além disso, o governo criou agora benefícios fiscais para jovens que vão comprar a primeira casa. Esses benefícios vão desde a isenção de impostos até 100% de financiamento na compra da casa. Ou seja, se você hoje tem até 35 anos e mora em Portugal, você consegue comprar uma casa gastando 0 euro. Ou seja, você paga hoje 1.000 euros de aluguel e decide comprar uma casa, você vai pagar provavelmente 900 euros para essa casa, se você tiver até 35 anos de idade. Isso fez com que os preços aumentassem muito no último ano. Se vocês também tiverem curiosidade de pesquisar na internet, temos aqui algumas notícias que eu vou mostrar, mas de 2024 os preços subiram muito, muito rápido, justamente em parte por causa desses benefícios e de tudo isso que eu já mencionei. E por fim, a mão de obra limitada, né? Não existe mão de obra suficiente para construir o tanto que Portugal precisa construir para receber todas essas pessoas. Isso é um problema que não vai ser resolvido. Agora o governo começou a funilar mais a entrada de imigrantes aqui para trabalho. Então hoje você tem que conseguir um visto antes de vir trabalhar.
que é uma coisa que até ano passado não acontecia. Ano passado ainda era possível você chegar, trabalhar aqui e depois conseguir o visto. Agora inverteram, ou seja, você precisa do visto antes de vir. E isso acaba que muita gente que vinha do Brasil e de vários outros lugares para trabalhar em obra não consegue vir trabalhar até que saia o visto. Então, muitas obras também foram atrasadas, obras que, obviamente, não estavam preparadas para isso, porque aí também vai da diferença de você trabalhar com construtoras de mais seriedade, de mais confiança, e é por isso também que a Clave existe, para mostrar para vocês quem são essas empreiteiras de confiança, mas a verdade é que muitos empreiteiros pequenos que não estavam preparados para essa mudança acabaram perdendo mão de obra, e aí a obra atrasada, e isso cria menos oferta ainda. Aqui tem algumas notícias que eu mencionei sobre a questão do crédito habitação para os jovens, também nos imóveis de gama alta também, justamente por conta desses estrangeiros que vêm morar aqui, em grande parte. É, Outra coisa que está influenciando muito no preço é a descida dos juros constante. Como eu disse, caiu de 4,2 para 2,2 agora, quase a metade em mais ou menos 2 anos. Tem essa notícia aqui de pessoas até 35 anos, que representam 43% dos novos créditos de habitação, que são justamente as pessoas com acesso aos benefícios criados pelo governo. Enfim, as notícias são muitas e todos os especialistas hoje concordam que o preço das casas não vai abrandar tão cedo em Portugal. Vai continuar subindo, na verdade é uma tendência mundial, mas aqui em Portugal especificamente por conta de tudo isso que eu mencionei. E aí, como eu falei, né, a Clave trabalha hoje com clientes que têm diversos objetivos, orçamentos, etc. Nós temos clientes fazendo fix and flip, né, que é uma renovação para venda, temos clientes fazendo construção de raiz, temos clientes comprando para alugar, comprando para viver, mas hoje aqui a gente vai falar de imóveis na planta, que ele funciona tanto para quem quer investir, e eu vou explicar o porquê, quanto para quem quer comprar para viver aqui daqui a alguns anos e pagando um preço muito bom no imóvel. Vamos lá, quais são os diferenciais de imóveis na planta, né, imóveis em construção? Quando você compra na construção, algumas coisas aqui vão ser bem óbvias, porque no Brasil também funciona da mesma forma. Você paga um preço muito mais baixo durante a construção. Geralmente a gente está falando aqui de imóveis que vão ficar prontos daqui a 2, 3 anos, mais ou menos. Mas é claro que também a gente vai entender a necessidade de cada cliente e o nosso trabalho ir atrás dos empreendimentos que se encaixem em cada objetivo de cada cliente. Tem um potencial de valorização elevado, porque justamente quando você compra 1, 2 anos antes de ficar pronto, você está pagando ali um valor entre 20% a 30% mais barato do que ele vai valer quando ele ficar pronto, evidentemente. Tem um retorno maior sobre o investimento, justamente por isso. A construção é moderna. Aqui até é importante mencionar, Portugal, quem já teve a oportunidade de vir aqui, sabe que é um país muito antigo, as construções são muito antigas, e hoje, quando você vai no mercado de imóveis usados, a grande maioria é de prédios, não diria nem a grande maioria, mas é muito comum achar prédios de 1800, 1900 que não estão preparados para o frio, para a umidade, ou até para o calor. E essas construções de novos imóveis são construções modernas que vão durar mais centenas de anos. Enquanto que, muitas vezes, no imóvel usado, você tem que ter muita atenção para infiltrações, para problemas de umidade, para problemas no telhado e por aí vai. Até pelo isolamento, né? Dependendo do material, de quando e como foi feita a construção, por exemplo, construções de pedra e por aí vai, não tem um isolamento muito bom, então a casa fica úmida, fica fria e tal. Já na construção de novos imóveis, são construções modernas. E isso é muito importante, principalmente para os estrangeiros. Então, são pessoas que estão acostumadas com um padrão elevado nos países de onde eles vieram, por exemplo, Estados Unidos, Brasil, Israel, e quando chegam aqui, eles querem imóveis novos. Isso faz os preços dos imóveis é, recém-entregues aumentar muito. E por isso que comprar na planta é muito inteligente, porque a pessoa que quiser se mudar para cá daqui a 1, 2, 3 anos vai ter que pagar o preço do imóvel pronto, enquanto que quando você compra na planta, você pega esse imóvel muito mais barato. O design contemporâneo também é um fator muito relevante. Temos imóveis aqui lindíssimos, podemos mostrar também com academia, coworking dentro do prédio, piscina, área de lazer para as crianças, elevador, garagem, enfim, coisas que porteiro 24 horas digital,
Enfim, são coisas que você não encontra tão fácil em Portugal, são coisas recentes ainda em Portugal, que no Brasil a gente está acostumado, aí tem dezenas, milhares de empreendimentos no Brasil já com tudo isso, mas aqui digamos que é uma coisa que está começando agora. A maior durabilidade e menor manutenção, isso também é muito importante. Como eu falei, o imóvel antigo ele está mais suscetível a ter problemas estruturais. Enquanto que um imóvel na planta, ele tem garantia de 5 anos por lei. Alguns empreiteiros também dão uma garantia maior, às vezes 7, 10 anos. O que isso quer dizer? Que os primeiros 5 anos, depois que você comprar o imóvel, por lei, a construtora tem que resolver qualquer problema que apareça no imóvel. Então, nós temos aqui diversos clientes que compraram na planta, alugamos o imóvel depois e deu um probleminha ou outro, deu um problema aqui, uma janela que não estava fechando direito, não estava abrindo direito, a construtora foi lá no mesmo dia e resolveu, e isso é por 5 anos por lei. E aí é que entra justamente saber de quem comprar esse imóvel. E aí entra o conhecimento da clave, evidentemente, aqui no mercado português. Porque muitos empreiteiros não são sérios, assim como acontece no Brasil, pode acontecer aqui também. Então tem que ter um cuidado muito grande para comprar de construtoras que vão de fato entregar o que eles prometem, no tempo que eles prometem, e que depois vão cumprir a garantia. Aqui a gente escuta muita história, né, e vê notícias de construtoras simplesmente não entregam. E aí é um problema que o cliente fica pro resto da vida. Então, é uma decisão que tem que ser bem estudada e bem pensada para justamente você não comprar um pepino que depois você vai ter que ficar com aquilo anos e anos. E a eficiência energética a mais, às vezes até a mais, que agora é uma ainda melhor, que é justamente caixilharia dupla, vidros duplos, o piso, o pavimento, né, capoto na fachada, isolamento, tudo isso vai fazer com que a eficiência energética do apartamento seja melhor ou pior, e a tendência no imóvel novo, aqui, por regra, para você fazer um imóvel novo, construir do zero aqui, você precisa ter no mínimo eficiência energética B, que já é apenas 10% dos imóveis em Portugal, para vocês terem ideia. Porque todos os outros imóveis em Portugal, 90% dos imóveis em Portugal, têm eficiência energética C ou menos, que é justamente construção antiga, muitas vezes não tem uma janela dupla, não tem o pavimento isolado, ou não tem capoto, não tem. Então, são imóveis que foram construídos há centenas de anos, muitas vezes, então é normal. Agora, nos imóveis novos, você já tem a certeza de que aquela eficiência energética é a melhor que existe no mercado hoje. Caixilharia, o termo em português seria as janelas, né? Janelas e, enfim. Então, isso também é uma coisa muito cara, e principalmente aqui quando faz muito frio, é uma questão muito importante de você estar dentro de casa e ter ar-condicionado, que também aquece, né? Então, um aquecedor, um ar-condicionado que seja aquecedor e para gelar também, e que tenha janelas resistentes, isoladas, e um piso, e, enfim, a fachada e tudo isso. Bom, como é que funciona o processo de compra? Uma vez que o cliente chega para nós com o objetivo dele, o orçamento, né, dele, nós vamos atrás da oportunidade. Então, nós vamos analisar ali o que que o cliente está em busca, vamos considerar o orçamento, o objetivo a curto, médio, longo prazo, e a gente também a região que o cliente prefere, enfim, se é para comprar para morar, se é comprar para investir, em quanto tempo, etc. Vamos analisar, vamos atrás das melhores oportunidades, vamos selecionar essas oportunidades para o cliente, vamos explicar os prós e os contras, fazer um estudo também financeiro daquelas oportunidades para o cliente poder decidir com todas as informações. Depois tem o contrato de promessa, que funciona mais ou menos igual no Brasil. O contrato de promessa, obviamente, tem toda uma checagem ali de documentos que nossa equipe vai fazer para ver se está tudo ok, se a gente pode assinar. E uma vez que assina o contrato de promessa, é pago o sinal e nesse sinal aqui, isso é um ponto importante aqui. O sinal e o reforço de sinal, eles variam muito de projeto para projeto, ok? Se o cliente vira para a gente e fala, olha, eu só tenho 20% do imóvel para dar de sinal, o resto vai ter que ser na escritura porque eu vou pegar um financiamento. Ok, nós vamos atrás desse tipo de imóvel. Por isso que é muito importante entender os objetivos do cliente. É, E sobre os pagamentos de sinal, o Vinícius também pode ajudar com a parceria da Arcane. Acho que ele tem mais informações sobre isso. Não, é isso. Até estamos num momento que é importante discutir isso, pessoal. Assim, como eu falei aqui na Arcane, a gente de fato busca ajudar o cliente a ter o melhor tipo de operação financeira possível, né? E falando especificamente da questão do câmbio, hoje a gente faz câmbio com diversos bancos, diversos parceiros, tá?
e a gente auxilia muitos dos nossos clientes a enviar esses recursos para fora do país, seja para os Estados Unidos, para Portugal, para qualquer lugar do mundo, basicamente. A gente faz então todo o processo de documentação, o enquadramento dessa operação da maneira correta. E falando de enquadramento da operação, eu falei um pouquinho, né, que a gente está vivendo bastante coisa aqui no Brasil e teve há um mês mais ou menos esse agito da questão do IOF, né, que o executivo aumentou, o Congresso derrubou, o STF decidiu que a decisão do executivo era válida. E por que eu estou falando disso? Porque hoje, quando o investidor vai enviar seus euros para a aquisição de um imóvel, por exemplo, ele vai mandar essa remessa, via de regra, como disponibilidade. Isso faria com que ele pagasse um IOF de 3,5% dentro desses novos percentuais. Só que aqui na Arcane a gente tem uma parceria, por exemplo, com uma empresa portuguesa que faz investimentos líquidos, né, por exemplo, e a gente consegue criar uma conta para o nosso cliente para que ele mande o recurso para essa conta com caráter de investimento e pague 1,1 de IOF. Dali se retira e faz a aquisição do imóvel. Só nessa jogada aqui estratégica, a gente já economizou 2,4% de spread. Se a gente vai fazer uma remessa de 150 mil euros, por exemplo, a gente está falando de uma economia de mais de 24 mil reais. Tá? É porque eu fiquei na dúvida se era euro ou real, já tinha convertido. É reais. 24 mil reais. Assim, pô, dá para ir pagar uma viagem para Portugal, inclusive, né? Para Dá, duas dá. pessoas, dá tranquilo, vai ficar uns 15 dias lá na Europa, enfim. Então, isso é um exemplo quando você vai mandar 150 mil euros, né? Se você vai mandar 1,5 milhão, pô, já tá falando de 250 mil reais. Aí, enfim, já é um pequeno apartamento ou um grande carro aqui no Brasil, né? Enfim, então, é só um exemplo que eu botei em número, só porque, por exemplo, ter essa assessoria no momento da remessa de câmbio, como que isso pode fazer diferença, né? Especificamente agora, quando o spread do IOF mudou e agora a gente vai para 1,1 ou 3,5, isso torna-se ainda mais importante. Então, assim, quem tiver interesse também de conversar com a gente para ajudar a fazer essa remessa, uma vez que você achou o seu imóvel lá com a Clave, a gente está super à disposição para fazer essa consultoria para vocês. E é uma consultoria de fato gratuita, a gente vai obter nossa remuneração como correspondente cambial, então a gente ajuda o cliente da melhor maneira possível a fazer essa remessa. Perfeito. Eu vi aqui a pergunta do Tarcísio, eu estou vendo que tem bastante pergunta, o Felipe já está respondendo aqui, mas eu vi do Tarcísio perguntou se eu moro no Porto. Sim, moro no Porto, não sei se já teve a oportunidade de ver, é a cidade fantástica, eu amo. Eu sou do Rio de Janeiro, mas vim para cá já há 6 anos. A primeira vez que eu vim foi em 2014, né, para estudar, eu fiz um intercâmbio aqui na Faculdade de Direito do Porto, e aí me apaixonei pela cidade, voltei em 2019, e aí para fazer o mestrado e fui ficando, fui ficando. Ah, o Rafael Testa falou que mora no Porto também. Perfeito, vamos lá no escritório, a gente pode marcar sem problema nenhum. A gente vai entrar em contato depois do webinar para agendar essa reunião. Tranquilo. Podemos até te levar em alguns imóveis, ô, Rafael, fazer já algumas visitas e ver o que nós temos. Mas, enfim, seguindo aqui, sobre o sinal, então é isso, tem essa parceria para fazer o pagamento do sinal, para mandar o dinheiro para cá, e é um processo muito tranquilo, tá, pessoal? Ainda mais com a ajuda da Arcane, é um processo muito suave, você manda o dinheiro, eles tratam de tudo, e acho que, assim, tá bem explicado aqui, se tiverem dúvidas também podem mandar na mensagem, e aí no final você espera, bom, basicamente depois que paga o sinal e o reforço de sinal, você espera até a escritura. Geralmente esse reforço é algo negociável, mas costuma ser, imagina, agora no CPCV, no contrato de promessa, paga-se 10 a 15% do valor do imóvel, e aí quando eles iniciarem, por exemplo, a fase do betão, né, que chama aqui, que é o cimento, aí paga-se mais 5 ou 10% e o resto na escritura. Tudo isso é negociável, tá? Até para resguardar o cliente de falar, oh, não quero dar 20% agora, vou dar 10%. E aí, quando eles mostrarem aqui que terminaram a fase da fundação, por exemplo, dá mais 10%. E aí o resto na escritura. Tudo isso é negociável, a gente vai atrás dos empreendimentos que se encaixem melhor dentro do que o cliente precisa. E é por isso que a gente existe, é para isso que a gente trabalha. E aí depois aqui é um ponto muito importante que eu preciso da atenção de vocês, que é o ponto 5 da escritura. Uma vez que o cliente já tem aquele sinal pago e o contrato de promessa, existem dois caminhos a seguir. O caminho um é comprar o imóvel, pegar, seja através de um financiamento bancário, que aí você pode conseguir entre 70% e 80% do valor do imóvel,
e adquirir o imóvel de vez, isso é uma possibilidade, ou percebendo que o imóvel que você comprou lá na planta valia, vamos supor, 400 mil euros, agora ele está valendo 550, você vira e fala, olha, tá bom, então ao invés de concretizar a escritura, vamos tentar vender aqui, e a gente pode vender esse imóvel para você antes da escritura. Isso aqui em Portugal é chamado de cedência de posição, no Brasil eu não sei o nome que dão para isso, mas basicamente você compra o direito lá atrás, no contrato de promessa, e espera 2 anos. Espera 2 anos, vê aquele imóvel valorizar numa região que a gente vai mostrar aqui, várias regiões que estão crescendo muito. Então, tem crescido entre 10, 15, às vezes 20% ao ano, o valor por metro quadrado. Então, você espera ali 1, 2 anos e você cede a posição realizando o seu lucro antes mesmo da escritura. E aí você não precisa nem pagar os impostos, não precisa fazer o financiamento bancário, nem nada. Isso é uma estratégia também muito interessante. Nós já fizemos aqui várias vezes, e tanto comprando quanto vendendo. E eu acho que é algo a se pensar, porque você pode escolher colocar agora 10, 20% de sinal, e antes da escritura, você decide se vende ou se conclui o negócio. E aí você pode, evidentemente, pegar o financiamento bancário ou usar do próprio dinheiro. Bom, agora a gente vai mostrar alguns casos reais. E é importante aqui dizer o seguinte: esses casos não são. A gente não trabalha somente com esses projetos, ok? Nós temos inúmeros projetos. Só que como é ficar muita coisa, nós escolhemos 1 ou 2 projetos em cada região que a gente acha que é interessante de investir hoje em imóvel na planta e trouxemos aqui para vocês. Mas vamos supor, você vira para a gente e fala: olha, Patrick, eu não gostei do que vocês mostraram. Eu quero algo talvez mais perto do Rio Douro, quero algo mais perto do mar, quero algo mais, enfim, numa cidade específica. Não tem problema, a gente vai atrás do que vocês queiram comprar, mas aqui eu vou mostrar algumas cidades e alguns empreendimentos em cada cidade. Bom, primeiro, o que é importante também mencionar aqui muita gente olha, comprar imóvel em Portugal não dá, é muito caro. Não é muito caro. Mesmo fazendo, mesmo no euro hoje, a gente colocou aqui 6,34, né, que é o câmbio de ontem, de anteontem, mas coloca aí, mesmo se fosse 6,5, né, 6,50, o preço dessas áreas de desenvolvimento por metro quadrado é equivalente a imóveis de São Paulo e Rio de Janeiro. Então não é como se comprar, ou talvez até eu vi que o Tarcísio é de Balneário, né, Balneário Camboriú, talvez até comparando, é mais barato ainda que Balneário Camboriú. Óbvio, a gente não vai comparar com Lisboa, porque Lisboa realmente é o lugar mais caro de Portugal, não tem como fugir disso, principalmente o centro. Mas existem áreas muito próximas de Lisboa, como é Setúbal, por exemplo, ou até o Algarve. O Algarve é 2, 3 horas de Lisboa, é muito tranquilo. Então são áreas que são muito próximas dos centros e que estão crescendo muito rápido e que são mais baratas até do que comprar um imóvel no Rio de Janeiro ou em São Paulo. Sendo que a diferença os juros, aqui você vai pagar 3% ao ano e no Brasil você vai pagar algo em torno de 12% ao ano, ou talvez você consiga até um pouco mais, talvez um pouco menos, sei lá, 9% ao ano, ainda assim é 3 vezes maior do que você pagaria em Portugal ao ano. Então, essa ideia de que muitas vezes a gente conversa com clientes brasileiros, né? Nós como brasileiros conversamos com amigos e tudo, e eles falam, não, mas é muito caro comprar em Portugal, o euro está caro. Não, é o mesmo preço, mesmo fazendo aqui a 6,50 ou 6,34, enfim, vai ser até mais barato muitas vezes comprar em Portugal. Só que é óbvio, nós temos que olhar para áreas em desenvolvimento como Setúbal. Essa imagem que vocês veem é da Península de Troia, em Setúbal. Maravilhoso, tive lá agora no verão. É uma área que assim está crescendo muito porque é só 40 minutos de Lisboa, Setúbal, 30, 40 minutos de Lisboa de carro, e também tem um comboio, né, como a gente chama aqui, o trem, que vai para a Estação do Oriente, vai para o centro de Lisboa. Em cerca de 50 minutos de trem, você chega no centro de Lisboa. Além disso, eles estão construindo um aeroporto em Setúbal. Isso deve ficar pronto, deve demorar um pouco ainda, deve ficar pronto em 2032, pelas previsões, mas é uma área que vai crescer muito e você vê, ainda é muito, muito mato, né? Aqui a gente está vendo a Península de Troia, mas se você vê também em Setúbal, que é essa região, ainda é muito mato, não tem tanto, ainda não está tão desenvolvido. Então, comprar agora é a decisão correta se você quer, daqui a 10 anos, olhar para trás e falar: caraca, lembra quando a gente investiu em Setúbal, como era
Ainda é como você comprasse algo na Barra nos anos 2000, né? Ou até anos 90. Para quem é do Rio de Janeiro vai entender. Mas Setúbal já está crescendo muito rápido, porque é apenas meia hora, 40 minutos de Lisboa. Tem muitas ligações ferroviária, rodoviária também, é muito próximo. E hoje é muito normal ter pessoas que moram em Setúbal e trabalham em Lisboa. Até porque, para a gente que é do Brasil, onde você chega no Rio, em São Paulo, pelo menos são lugares que eu conheço bem, onde você chega em meia hora, 40 minutos. No Rio, em São Paulo, muitas vezes eu demorava meia hora para ir de Copacabana até o centro, entendeu? Então, Setúbal você tem praias lindíssimas, você está perto de tudo, tem um clima ótimo em Setúbal, e você pode aproveitar a praia o ano inteiro e pode ir para Setúbal, pode ir para Lisboa jantar, pode ir para Lisboa trabalhar e voltar tranquilamente. Então, assim, é uma qualidade de vida realmente extremamente boa e que está crescendo cada vez mais, principalmente por causa desse aeroporto que vai ficar pronto aí nos próximos anos em Setúbal, e toda essa área já está vendo esse movimento e já estão investindo muito ali. Procurem saber depois, se tiverem mais curiosidade, ou marquem uma reunião com a gente que a gente mostra para vocês as áreas de Setúbal e como que vocês podem aproveitar essa oportunidade. Então, aqui é a valorização do metro quadrado em Setúbal em 10 anos. Você pega que era em torno de 1.000 euros o metro quadrado em Setúbal em 2015, e é uma subida estável, né? Você vê que não tem muitos altos e baixos. É uma subida estável. Só nos últimos 12 meses cresceu 16% em Setúbal, mais de 1% ao mês. Então, é um preço por metro quadrado que a gente vê muito isso, né? Porque a gente trabalha com isso, faz webinar a cada 2, 3 meses a gente faz esse webinar para o Brasil. E antigamente aqui, quando a gente fazia, já era 2.600, 2.500, 2.600. Já está em 3.000 agora. E no próximo webinar, provavelmente já vai dar 3.500. Então, o momento de investir realmente é esse. O cenário hoje é muito, muito promissor. E como até o Vinícius falou, o Brasil agora, ano que vem tem eleição, vai variar muito, vai ter muitas incertezas. Então, 2025 é o ano realmente de investir nessas áreas em desenvolvimento em Portugal. E, por exemplo, temos aqui esse é uma construção nossa, ok? Isso é uma construção da Clave, através de um investidor de Dubai. Nós estamos desenvolvendo esse projeto, é um prédio antigo, histórico de Setúbal, que nós fizemos o projeto e já estamos em fase de finalização, vai ficar pronto em dezembro. Tem aqui as plantas humanizadas aqui, são apartamentos de um quarto, cerca de 45 metros quadrados cada um. Aqui pode ver também o 3D de como vão ficar os imóveis. E esses são imóveis a partir de 200 mil euros, comprando agora diretamente conosco. E são imóveis, assim, que tem, principalmente se eu vi que já tem um pessoal aqui enviando mensagem que está aqui em Portugal, se quiser visitar também, seria ótimo também para ver, conhecer a gente, visitar o imóvel, ver como é que está a obra. A obra ainda não terminou, vai terminar em dezembro, então a gente tem ido lá semanalmente e realmente está evoluindo muito rápido. E podem ver a qualidade dos materiais, o pessoal da obra é realmente um pessoal muito sério. E é uma das oportunidades que a gente traz hoje. Ainda não começamos a divulgar, tá? A gente está terminando agora a brochura para começar a divulgar esses imóveis muito em breve. E aí, provavelmente, o preço vai subir um pouco. Então, aqui é uma oportunidade realmente exclusiva para o pessoal aqui do webinar. E temos outras também, tá? Essa, como eu disse, é só um exemplo. Agora, vamos falar de Vila Nova de Gaia, que é o, o outro lado da ponte, né? Tem o Porto e tem o outro lado da ponte, que é Gaia, que é, na verdade, a segunda maior cidade de Portugal, atrás só de Lisboa. É uma cidade enorme que está crescendo muito, muito, até por conta dos preços, conforme o preço no Porto foi crescendo pelo turismo e tudo mais, Gaia foi desenvolvendo. Além disso, Gaia é uma cidade muito mais moderna. Aqui na imagem, vocês podem ver, aqui na esquerda é Gaia, ok? Na direita é o Porto. Aqui em Gaia você já vê prédios mais modernos, um centro mais recente. E aqui na direita no Porto você consegue ver que são prédios um pouco mais antigos, né? Históricos e tudo. Então, o Vila Nova de Gaia é quase como se fosse a mesma cidade que o Porto, mas é muito mais barato e é muito acessível. Já tem uma linha de metrô, estão terminando agora a segunda linha de metrô, que vai ficar pronta em 2 anos. O acesso muito fácil ao aeroporto, em coisa de 15, 20 minutos se chega ao aeroporto, e ao porto, então, é 10 minutos você está no porto.
É um polo turístico cultural, tem as caves de vinho do Porto, né, conhecido mundialmente, é patrimônio da Unesco e tudo. E é um crescimento, talvez um dos maiores aqui, junto com Setúbal, são talvez as duas áreas que mais estão crescendo. Por quê? Porque são novos centros perto dos lugares mais caros do país, né? Que é Porto e Lisboa. Então, são lugares que são extremamente próximos, só que é metade do preço que você pagaria no centro da cidade. Então, são áreas que a tendência é que continuem crescendo cada vez mais. Em Gaia, principalmente por causa da nova linha do metrô, então tem ali uma área especial de Gaia que está crescendo ainda mais que o resto. Mas aqui a gente pegou a média da cidade inteira isso, e cresceu 10% nos últimos 12 meses. Algumas áreas, como Gaia é muito grande, tem algumas áreas que crescem 20, tem algumas áreas que crescem 7. Então a gente pegou a média até para, né, mostrar aqui a realidade da média. E só que é óbvio, né, que quando vocês fecharem aqui com a gente para a gente ir atrás do investimento para vocês, a gente vai focar nas áreas que crescem ainda mais do que 10% ao ano, mas já é um crescimento excelente nos últimos 12 meses, especialmente porque o preço é muito baixo, né? É 2.700 euros o preço por metro quadrado. Então aqui é muito equiparável ao que se paga hoje em Rio e São Paulo, Balneário Camboriú e por aí vai. Aqui é um projeto em Gaia que se chama The Yard. Já temos lá alguns clientes que compraram imóveis nesse prédio, porque esse é a segunda fase do The Yard. Então nós já temos imóveis na primeira fase do The Yard. Então nós conseguimos, temos vídeo, tudo, conseguimos mostrar como o imóvel vai ficar. E foi o melhor investimento, um dos melhores investimentos que nós fizemos na planta, porque o cliente pagou 300 mil e agora os preços já estão em 400 e poucos mil. E muito provavelmente vão chegar em 500, 600 mil ao final da obra, que é no segundo semestre de 2026, ou seja, daqui a um ano e meio, mais ou menos. Hoje no Dayard, eles já esgotaram aí os imóveis com um quarto, então nós temos imóveis de 2 e 3 quartos. Todos os apartamentos têm garagem, tem acesso ao ginásio, né, que é a academia, tem vigilância, vista do mar, é muito perto ali do porto, da ponte da Rábida, então é logo no início ali de Gaia, você vê ali o porto todo, e são realmente apartamentos de alto nível. É um dos escritórios de arquitetura mais famosos aqui na Europa, que se chama Oda. E, enfim, é um prédio realmente excepcional. Nós recomendamos muito, porque já fizemos outras aquisições lá e é realmente excelente, tanto a construtora quanto os arquitetos, quanto a qualidade dos acabamentos, dos imóveis todos. O Algarve, que é mais no sul, né? No extremo sul de Portugal, ali é tudo ali cercado de mar e é uma zona, para mim, a mais bonita de Portugal, junto com Setúbal. Acho que são os dois lugares mais bonitos de Portugal. E o Porto, né, também é muito muito bonito, mas é uma beleza mais de praia, entendeu? Então, quem já foi no Algarve sabe do que eu estou falando, as falésias, as praias. E é uma área que também está crescendo muito, principalmente no mercado de luxo. Tem uma procura grande o ano inteiro, porque é um clima excelente. Você está ali muito perto da África, né? Então, é um clima ali que é equiparável até ao clima do Rio. Se você quiser comparar assim, as temperaturas ao longo do ano, o Rio ainda é mais quente, obviamente, mas é um clima mais tropical, digamos assim, e por isso tem visitante o ano inteiro, né? A gente até brinca que chega dezembro, janeiro, os ingleses vão para o Algarve para ver o sol um pouco, porque no norte da Europa está sempre chovendo e nublado, enquanto que no Algarve tem aeroporto, né? Tem um aeroporto lá de Faro, então é muito fácil de chegar. E a gente até brinca que o pessoal do norte da Europa vai todo para o Algarve ali dezembro, janeiro para pegar uma praia, porque realmente é uma diferença de temperatura muito grande. Então tem uma rentabilidade ali muito alta e os preços estão subindo muito rápido porque é um destino perfeito para o mercado de luxo, também pessoas com alto poder aquisitivo e também que queiram se aposentar. Tem muitos americanos indo morar lá. Agora tem voo direto para Los Angeles e Nova York também, saindo de Faro ou de Lisboa. Então acabou que trouxe muita gente também para morar ou para se aposentar nessa região. E essa região aqui, como eu disse, né, as praias do Algarve realmente são incríveis. E aqui o preço por metro quadrado, que cresceu em torno de 10% nos últimos 12 meses. Então, também é um crescimento parecido com Gaia. E já é um preço um pouco mais alto por metro quadrado, 3.700, mas ainda assim vai continuar crescendo. Vocês podem ver, todos os gráficos são um crescimento estável.
e vai continuar crescendo. Tem lá diversos empreendimentos novos, como esse aqui que a gente trouxe. Esse é um resort que você pode comprar uma unidade, depois ele é autogerenciável até pelo próprio o resort já gerencia a unidade para você. E aí tem campo de golfe, tem spa, tem concierge, tem loja, espaço para as crianças, sala de reunião, enfim, é realmente um mundo ali, é gigante. E ali já é um preço um pouco mais alto, entre 500 e 800 mil euros. Esse já está pronto, inclusive, mas ainda tem algumas unidades à venda. E entre um e 3 quartos ainda está à venda. As unidades de 4 quartos em diante já foram todas vendidas. E a obra já está entregue, então é até possível visitar já e tudo mais. Então, esse aqui é um dos projetos. E tem esse outro, que é, digamos, um pouco mais modesto, né? O Le Parc também é um excelente. É da mesma construtora do Day Art. Então, a gente conhece e confia muito neles. E já é um mais residencial, menos turístico, mais residencial, entre 2 e 4 dormitórios, e varia o preço entre 376 a uns 600 mil euros, mais ou menos. Também vai ficar pronto daqui a um ano e meio, e um apartamento de 2 quartos lá, com garagem, por volta de 370, 380 mil euros é possível e é realmente magnífico. Tem garagem, tem as mesmas facilidades que você tem também nos outros prédios. Bom, agora vamos lá. Perguntas e respostas. Eu já vi aqui que tivemos bastante pergunta e não sei se o Felipe separou algumas aí para a gente responder. E, Patrick, separei sim. Hoje acho que tivemos um recorde aqui de interação, de perguntas, muita gente participando, foi muito bom. Uma das principais perguntas que eu recebi aqui no privado foi o que dá mais retorno referente ao aluguel do imóvel, se seria algo mais no curto prazo, por exemplo, um Airbnb, ou a longo prazo. Ah, isso acaba dependendo muito da localização. Áreas como Algarve, Setúbal são mais sazonais, porque durante o verão tem uma procura muito alta e durante o inverno cai um pouco, mas como são lugares que têm um clima muito melhor, por exemplo, que o norte, acaba tendo procura o ano inteiro. No fim das contas, cada caso é um caso, né? Mas de forma geral, o aluguel de curta temporada, o Airbnb, ele tende a ter um retorno maior, porém com mais dor de cabeça, digamos assim, porque as pessoas podem quebrar aqui uma coisa ou outra, que você vai ter que substituir, dar mais trabalho, enfim, tem um custo também maior de manutenção. Enquanto que o imóvel a longo prazo é uma renda fixa, garantida, sem estresse, você sabe exatamente quem está morando no seu imóvel. A gente costuma aqui fazer muito contrato longo, por exemplo, contrato de 5 anos, que você tem um benefício fiscal. Se você faz contrato de 5 anos em Portugal, você paga muito menos imposto do que se fizer um contrato de menos de 5 anos. Acaba que você pode também fazer um contrato de 1, 2 anos renovável, e você vai ter ali uma garantia. Vamos supor, você compra, deixa alugando ali um tempo. Ah, eu quero morar em Portugal, talvez daqui a 3 anos. Ok, a gente faz um contrato de 3 anos, acabando esse período, a gente vê se renova ou se encerra o contrato. Então, eu acho que depende muito de cada caso, mas em linhas gerais, é o seguinte: em áreas turísticas, vai compensar mais o Airbnb, mas também vai ter mais dor de cabeça. Em áreas mais residenciais, vai compensar mais um aluguel de longo prazo. Boa. O Renato aqui acabou de mandar também, fazendo uma pergunta aqui dentro das oportunidades que a gente tem. Qual que é o valor mínimo para realizar uma cedência de posição? Ok. Bom, pelo que eu entendi, a pergunta seria se comprar um imóvel, qual seria o valor mínimo de um imóvel para comprar na planta e vender futuramente, né? Então, nesse caso, vamos colocar aí que seria algo em torno de 20% de 180 mil, então 36 mil euros, mais ou menos, mais os impostos e tal, coloca aí que seja 40 mil euros, algo nesse sentido. Com 40 mil euros, você já pode fazer o sinal do. Na verdade, ali os impostos você nem chegaria a pagar porque você não concretiza a compra do imóvel. Então, mas coloca aí que você pague 30, arredondar para cima, 40 mil euros, que são os 20% do imóvel, para fechar essa compra do imóvel até uns 200 mil euros.
e aí depois, até o imóvel ficar pronto, você venderia esse imóvel por, vamos colocar, 230, e aí 30 mil seria o seu lucro, entendeu? Sim, Uma perfeito. observação sobre isso, sobre comprar com desconto, é que quando você fala, por exemplo, Patrick, de um desconto de 25%, eu vou comprar um imóvel que vale, sei lá, 500 por 350. Para o Uhum, investidor, a rentabilidade dele não é 25%, é mais. uhum, É porque, eu vou dar um exemplo, se eu tenho R$ 100 e cair 50%, eu fui para R$ 50. Para voltar para os 100, eu tenho que subir 100%, né? Então, quando eu uhum. vou vender um imóvel por um preço maior depois, a minha rentabilidade acaba sendo maior. Por exemplo, eu vi aqui, eu fiz uma conta. Se eu tenho 25% de desconto em um imóvel, a minha rentabilidade, se eu vender ele no preço lá depois, final de mercado, é de 33%. Então, isso Perfeito, também é um perfeito. ajuste na conta para o pessoal ficar atento aí que a rentabilidade acaba sendo um pouquinho maior. Vinícius, vou aproveitar que você entrou e também tem uma pergunta aqui direcionada que acho que vai ser para você, que vai ser o melhor aqui para responder. Dada a sua experiência de investimento no Brasil e visto que você tem, que você agora está acompanhando mais essas oportunidades de investir no mercado imobiliário em Portugal, você consegue fazer um paralelo entre os dois investimentos em relação ao custo-benefício de um, de outro? Qual o perfil de investimento que você acha que está mais de acordo com esse tipo de investimento no imobiliário em Portugal? Legal, boa. Isso é uma pergunta muito comum também, tá? Em geral, pessoal, consigo falar, responder aqui historicamente. Você investir em moeda forte, que eu tô falando dólar ou euro, tá? E ter mais de 5%, só 5 mesmo, 5% de rentabilidade nessas moedas fortes, já vai te dar mais do que renda fixa no Brasil, tá? Especialmente quando você desconta a inflação. Ou seja, euro mais 5, dólar mais 5, historicamente já é maior do que o CDI, tá? Então a gente fica muito às vezes fixado que realmente está 15%, então, aqui no Brasil a Selic hoje altíssima como está, só que a gente tem que pegar a variação cambial também. E depois a gente tem que Uhum. pegar o retorno real ajustado pela inflação. E aqui no Brasil a gente mede a inflação em 4 ou 5%, IPCA. Mas também no bolso a gente sente uma inflação muito maior que essa, né? Quando a gente vai no mercado, a gente vê que o preço não aumentou exatamente 5%. Então, Felipe, ideal é ter os dois, tá? Eu acho que como diversificação, com o princípio de carteira, um cliente brasileiro, ele ainda deve ter uma parte na renda fixa brasileira, mas eu acho que ele ter tudo aqui, bem, eu não teria de forma alguma, tá? Tudo aqui no Brasil, por exemplo, se a gente, eu tenho até uma historinha só para pegar esses parênteses, é uma historinha que eu vi num livro que fala assim, essa é a história do João. O João, ele trabalhou em uma petroleira por muitos anos, uma petrolífera, né? Poupou boa parte da sua renda, poupou 20, 30% da sua renda, comprou ações, comprou títulos do tesouro do seu país, enfim, fez tudo o que devia fazer. Quando ele chegou depois de 30 anos, foi se aposentar, em tese o João estaria tudo bem com ele, né? Só que se o João, na verdade, se chamasse Juan, por exemplo, e morasse na Argentina ou na Venezuela, não estaria tudo bem, se ele deixou tudo em peso ou em bolívar. Então, assim, aqui não é para tocar a falar, nossa, o pior vai acontecer. Eu não sou desses que anunciam o caos. Eu acho que o Brasil, até ele tende a continuar sempre na mesma, né? Nem vai muito pro bem, nem muito pro mal. Mas eu acho que ter essa proteção, e ainda mais quando a gente analisa que é uma rentabilidade que deve ser superior à renda fixa brasileira, aí eu acho que passa a ser quase uma obrigação de ter no portfólio do nosso cliente alguma composição em moeda forte. Perfeito. Boa, Só perfeito. uma pergunta aqui do Tarcísio que falou: nos imóveis na planta aí, teria um fluxo semelhante ao Brasil? Por exemplo, eu daria uma entrada de 10%. Pagaria umas parcelas durante a obra, uma parcela na entrega e financiaria o saldo? Sim, exatamente, Tarcísio, é bem semelhante. Esse valor que é pago antes da escritura é negociável. Então, a gente pode negociar de pagar 10% na assinatura do contrato, depois 10% quando eles terminarem a fundação, depois 5% quando eles terminarem a parte do betão, né, que eles chamam aqui, que é o cimento, e aí o resto na escritura. Ou se você quiser dar apenas 20% de entrada, a gente negociar de uma forma que você pague 10, 5 e 5 e o restante na escritura. Agora, tem alguns projetos, dependendo da construtora, dependendo da demanda que aquele projeto tenha,
que não vão aceitar menos de 30% de entrada, por exemplo. Aí o que a gente vai fazer é, ok, vamos para o outro projeto, então vamos negociar um outro projeto. Então é por isso que é muito importante a Clave assessorar nesse processo, porque não é só escolher um empreendimento e vamos lá, entendeu? A gente tem que entender o que é melhor para o cliente, certificar de que é uma construtora e é um escritório de arquitetura confiáveis para saber se as coisas vão ser entregues da forma que elas têm que ser entregues. Porque também prometer todo mundo promete. Agora, na hora de entregar, é que a gente separa os bons e os ruins. Então, o nosso objetivo aqui é justamente auxiliar o nosso cliente para que ele encontre o melhor investimento dentre os investimentos aqui em Portugal possíveis de imóveis, entendeu? Que é também o objetivo da Arcane, que é auxiliar o cliente a obter sempre o melhor retorno sobre aquele investimento. Patrick, só para dar um É, adendo aqui nessa questão também, isso também vai depender um pouco do tipo do imóvel que você vai estar comprando na planta, vamos falar assim, de quão perto ele vai estar para ser entregue. Se você comprar um imóvel que ele vai ser entregue daqui 2 anos, provavelmente as condições de pagamento vai ser uma entrada um pouco menor agora, uma entrada mais no sim, final do ano, outra parcela no ano que vem. Se esse imóvel tiver faltando, vamos dizer assim, 4, 5 meses para ficar pronto, provavelmente eles já vão pedir uma entrada maior. E em relação ao crédito habitação, realmente, no final, quando for para liquidar todo o valor em aberto, por exemplo, se você der entradas que vai somar 30%, quando chegar a escritura do imóvel, que você terá que ir no banco fazer todo o processo do crédito habitação e finalizar a compra do imóvel na escritura. exato. Eu vi aqui também uma outra pergunta interessante da Júlia. Vocês também possuem projeto de parceria também possuem parceria para um projeto de compra de terreno e construção de casa modular. Sim, inclusive casa modular é uma coisa que a gente tem estudado muito aqui e temos também essa demanda de alguns clientes de comprar o terreno e depois fazer uma casa modular para colocar nesse terreno. Tem um processo de legalização disso, né, que tem que consultar com a Câmara, depende muito de qual Câmara você queira, de qual seria o objetivo, de onde você quer construir aquilo. Algumas câmaras são mais abertas a casas modular e outras são mais fechadas. Então, existe todo um processo que tem que ser feito. A gente já chegou a consultar aqui para alguns clientes. Não chegamos a fazer nenhum de casa modular especificamente, mas já consultamos algumas vezes e dá para fazer, dá para fazer. A questão é isso, muitas vezes vale mais você comprar um. Que o que acontece? Uma coisa, saindo até um pouco aqui do tópico da casa na planta, mas de imóvel na planta, mas tem a ver com o que a gente faz também. Tem alguns clientes, por exemplo, esse de Setúbal que a gente está remodelando um prédio completo, e alguns outros estão construindo que a gente faz a construção de raiz. Que quando o cliente quer algo assim, a gente já vai atrás de algo com um projeto aprovado. Então, no seu caso, Júlia, talvez seja o caso de ir mesmo para um projeto, um terreno já com projeto aprovado, e a gente só adaptaria o projeto para ser uma casa modular, ao invés de ser uma casa tradicional, o que é muito menos difícil do que você começar um projeto do zero, porque tem que esperar o trâmite da Câmara e tal. Então, respondendo assim de forma geral, sim, fazemos, já fizemos vários, não de casa modular especificamente, apesar de já ter tido algumas consultas nesse sentido, mas de comprar terreno e comprar imóvel com projeto aprovado para construir ou para renovar, sim, já fizemos diversas vezes. Só dar um adendo aqui também, uma correção, na verdade, não é Júlia, é Juliana. Ah, Juliana, não tinha visto. Desculpa. Juliana. E É porque para mim teve cortou uma aqui. pergunta muito interessante que mandaram aqui, que é o seguinte: hoje em dia a gente vê muita gente pelo Instagram ou por várias plataformas oferecendo imóvel em Portugal, e a gente já teve a experiência de que vender um imóvel às vezes é muito fácil. O grande problema depois é o gerenciamento, é se tiver algum problema durante o processo de compra, que às vezes muitas pessoas que estão vendendo isso aqui vende o imóvel e depois desaparece, vamos dizer, nesse pós-venda. Então, eu queria que você falasse aqui um pouco, Patrick, como que a Clave dá esse suporte para o cliente, não só para comprar,
mas também depois no pós-venda, ou se tiver algum problema com documentação do crédito habitação durante o processo de compra, como a gente pode dar esse suporte? É um suporte realmente de A a Z. A gente sempre fala que se a gente fizer um negócio ruim para o cliente, nós vamos ser tão prejudicados quanto, porque nós depois temos que ficar aqui com o imóvel e resolver esse pepino todo, que obviamente não vai acontecer, mas que se fosse o caso, sobraria também para nós. Então nós entramos muito como parceiros do cliente, né? Nós hoje, como eu disse, nós já adquirimos mais de 60 propriedades aqui em Portugal e esse número está crescendo muito rápido. Provavelmente no próximo webinar já vão ser 100, mas nós gerenciamos quase todos esses imóveis. Então, nós estamos aqui, nós colocamos aqui o nosso esforço, o nosso trabalho diariamente nesses imóveis. Então, para nós, sempre, se só é um bom negócio para o cliente, se for um bom negócio para todo mundo. Se não, se a gente vê ali na hora, olha, esse imóvel aqui vai dar mais trabalho do que outra coisa, esse imóvel não é uma boa, o preço está alto, ou sei lá, nós vamos ser os primeiros a dizer, ó, não é para você, vamos procurar outra coisa, vamos continuar procurando. Então, realmente é um processo de A a Z. Sobre o crédito à habitação, até vi na mensagem alguém falou que teve problema com o crédito à habitação, que era muita burocracia e tal. Tem uma burocracia, mas assim, tem que saber navegar também nas burocracias. Nós somos moldados nessa burocracia portuguesa, então para nós não é algo muito difícil assim. A gente vai auxiliar também o cliente. Eu sei que para um cliente que muitas vezes não está acostumado, vai ser uma dor de cabeça tremenda. O nosso trabalho é justamente suavizar esse processo e falar, olha, fica tranquilo que a gente vai resolver, eu te ajudo a pegar esse documento, aquele, a gente vai mandar para os bancos, vai ter as propostas. Então, realmente é um processo de A a Z, porque a gente acompanha todo o passo a passo do cliente, desde a primeira reunião, desde agora no webinar, na verdade, até a compra de fato do imóvel, e depois também o gerenciamento, ou a construção, ou a obra, e por aí vai. Boa. Hoje, principalmente por um limite de tempo, nós não abordamos tudo que a Clave faz, principalmente na questão da diversificação de investimento imobiliário e também no gerenciamento do imóvel. Então, o cliente que compra um imóvel com a Clave, no pós-compra, nós também auxiliamos, então nós gerenciamos esse imóvel. Se tiver que comprar algum tipo de imobiliário, se tiver que comprar eletrodomésticos, nós fazemos toda essa gestão. Tem Buscar uma, um inquilino, nós buscamos também. Tem um ponto muito importante, dois pontos, na verdade, que é a parte legal dos advogados, Eu sou advogado, mas nós trabalhamos também com uma firma, né, de advocacia aqui que cuida também da parte, toda essa parte de due diligence, de checar tudo e tal, e também a parte da contabilidade, né, que eu imagino que muita gente aí esteja se perguntando também, ah, mas como é que é imposto, como é que é a questão de contrato, a gente cuida de tudo, tá? E a questão do imposto, nós trabalhamos também com o escritório de contabilidade e eles cuidam de tudo. Nós vamos solucionar todas as dúvidas que vocês tenham. Ah, quanto eu pago de imposto se eu ceder a posição e vender o imóvel? Quanto eu pago de imposto quando eu comprar o imóvel? Quanto eu pago de imposto no aluguel? Isso tudo a gente vai poder te responder. Temos já o conhecimento necessário para isso e também trabalhamos com advogados e contadores que vão responder todas as perguntas. Isso. E adicionando mais uma questão aqui, a Clave ela nasceu uma empresa globalizada. Então nós temos parcerias com escritórios no Brasil, escritórios em Israel, escritórios nos Estados Unidos. E temos muitas parcerias com empresas que auxiliam pessoas que estão se mudando para Portugal, seja por questão de trabalho, por questão de família. Então, esses imóveis dos nossos clientes que nós gerenciamos, muitas vezes são alugados por pessoas que ainda nem chegaram a Portugal e são alugados, às vezes, antes mesmo do nosso cliente comprar. Naquele processo entre o CPCV e a escritura, a gente já sabe que aquele imóvel vai para o mercado posteriormente à escritura. Nós já enviamos que esse imóvel vai estar disponível para os nossos parceiros e eles entregam isso para os clientes. Então, assim que um imóvel sai da escritura, muitas vezes acontece de ele não ficar nem um dia no mercado porque já tem alguém para alugar aquele imóvel. Então, isso é uma questão também que dá uma segurança para as pessoas que investem aqui em Portugal. Eu queria trazer mais uma pergunta aqui para o Vinícius, principalmente pela questão do crédito habitação.
Vinícius, queria que você falasse um pouco, porque quando a gente pensa, a gente está aqui em Portugal hoje em dia, mas a maioria da nossa audiência aqui está no Brasil, pensando o quão difícil é comprar um imóvel de 200 mil euros, 300 mil euros. Mas se a gente pensar nessa questão do financiamento bancário, ela não vai ter que dar 100% desse valor. Ela vai ter que dar ali Perfeito. 20%, vai ter que dar 30%, e o restante um banco português vai financiar, e posteriormente o aluguel desse imóvel vai pagar as prestações. Então, o quão bom que é um investimento nesses formatos, de você não precisar disponibilizar todo o seu capital e mesmo assim ter acesso ao mercado imobiliário português. Excelente. Pessoal, eu sei que a gente já deu bastante informação, mas fica aqui comigo. Isso aqui é um ponto bem legal mesmo que o Felipe trouxe, só para a gente arrematar aqui essa questão de oportunidade no mercado imobiliário. Vamos lá, galera. Vou comprar um imóvel de 500 mil para facilitar a conta, tá bom? Aí vamos dizer que no meu exemplo você vai dar 100 mil euros de entrada. Um exemplo aqui de 20%. Então, você investiu de fato, saiu do seu bolso 100 mil euros, ok? O imóvel é de 500 mil. O Patrick falou que, em média, as taxas dos aluguéis, melhor, o percentual dos aluguéis é de 6 a 8% ao ano. Vamos pegar o mais baixo? 6% ao ano. 6% ao ano em cima de um imóvel que vale 500 mil, dá 30 mil. 30 mil euros ano. Isso no mês dá 2.500 euros no mês. Então você fala assim, poxa, a rentabilidade, Vinícius, é de 6% em cima do valor do imóvel. É. Só que em cima do valor que você investiu inicialmente, que é 100 mil, na verdade é uma rentabilidade de 2,5% ao mês. Claro, você ainda vai ter nesse cenário as parcelas do banco para pagar. Ok, isso é verdade. Mas aí o seu investimento ele vai crescendo devagarzinho por conta das parcelas do banco. O seu investimento mesmo inicial, grandão, foi de 100 mil euros e o aluguel já viria ali na faixa, por exemplo, de 2.500 euros. Claro, fazendo contas de padaria aqui para vocês entenderem a lógica. Então, quando a gente fala projeto da rentabilidade, a gente fala aqui em cima do valor do imóvel, mas às vezes em cima do valor do investimento é muito maior. É muito maior. E aí, por isso que isso também permite que esse aluguel acabe, às vezes, pagando a parcela do financiamento. E aí, imagina um cenário, você comprou um imóvel de 500 mil euros, sendo que o que você botou foi 100, porque o resto dos 400 você pagou com aluguel. Isso não dá para fazer no Brasil, gente. Por quê? Porque a gente vai financiar 12, 13, 11% ao ano. Não dá. Mas lá dá. E aí, olha, isso aí vira um golaço, né? É comprar um imóvel de 1 milhão por 200 mil, comprar um imóvel de 500 mil por 100 mil. Então, pessoal, acho que o resumo da ópera. Esse aqui foi bastante informação, mas procurem a Clave, procurem a Arcane, aqueles que forem clientes da Arcane, para conversarem, porque é um serviço muito tailor-made, muito personalizado. Então tem que entender aquilo que vai fazer sentido para você. Então marca uma reunião, a gente toma esse café virtual, aí com o pessoal da Clave, quem for aqui do Rio também pode conhecer, quem for de Portugal vai lá conhecer eles, e a gente tenta auxiliar você da melhor forma possível. Inclusive, sobre isso, nós temos escritório em Porto, temos escritório em Lisboa, o pessoal da Arcane tem escritório no Rio, então, assim, nós estamos em. E se não tiver em nenhum dos lugares, a gente marca online, não tem problema. Inclusive, eu estou indo para o Brasil em outubro, vamos fazer um evento lá na Arcane também bem legal, e aí a gente vai se conhecer também pessoalmente. Mas quem já quiser adiantar o processo, como que pode começar? Entre em contato com a gente através do e-mail mesmo, o meu e-mail lá, patrick@clave, que vocês receberam o link, ou através dos contatos ali do site, enfim, vocês vão conseguir ali responder o e-mail também do webinar e vão achar a gente, tem todos os e-mails lá, telefone, tudo. Tem até meu número também, tem tudo lá. E entre em contato, a gente marca uma conversa e começa já o processo e a gente já explica o caso, você explica para a gente o caso, o seu caso, né, quanto você quer gastar, qual seria a sua ideia e a gente te auxilia nesse processo. Agora, por fim, acho que o mais importante para quem ficou até agora é o seguinte: quem participou desse webinar aqui hoje vai participar de uma campanha muito especial, que é o seguinte: a Clave geralmente cobra para todo esse processo aqui, incluindo os advogados, toda essa consultoria, esse processo todo remoto e tudo mais, a gente costuma cobrar 4% sobre o valor investido. Porém, por conta dessa parceria que a gente tem com a Arcane, por conta desse evento especial que a gente está fazendo aqui, todo mundo que participou aqui do webinar, a gente não vai cobrar nada para fazer esse processo aqui para vocês inteiramente remoto e para achar o melhor investimento para vocês em Portugal. Ok? Então fica aí
essa campanha para quem participou e foram dezenas aí, quase centenas de pessoas participando. Então, eu espero que vocês entrem em contato aí para a gente poder dar esse passo e diversificar o portfólio. Muito obrigado, pessoal, pelo tempo de vocês, pelo interesse, pelas inúmeras perguntas. O pessoal que a gente não conseguiu responder, desculpa, mas entre em contato por e-mail que a gente faz uma reunião um para um, que a gente tira as dúvidas pessoalmente, talvez seja até melhor, entende o caso e já dá esse passo. Isso. Pessoal, queria aqui finalizar também agradecer ao Vinícius, a todo o grupo Arcane, a Marcela, a Luísa também, o Patrick, Obrigado, que, pessoal. que apresentou muito bem aqui hoje. Dizer para vocês que amanhã a gente vai estar enviando um e-mail com o link do YouTube, se você quiser assistir novamente, como foi um conteúdo muito abrangente aqui, se quiser recapitular ali, dar mais uma olhadinha, vamos estar enviando nesse e-mail também a apresentação aqui de hoje. E se quiser responder o e-mail querendo marcar uma reunião, ficamos à disposição aqui de vocês. Foi um prazer, muito obrigado. E logo mais a gente envia os próximos eventos, muita coisa vai acontecer aí até o final do ano. Pessoal, muito obrigado a todos. Perfeito, pessoal. Muito obrigado. Uma boa Até tarde. mais. Tchau. Tchau, tchau. Até breve. Até, Tchau, tchau. até breve. Tchau, tchau.